Brigas no trânsito, dentro de casa, no trabalho, gritaria com amigos, familiares, querer matar o mundo. Isso é o que é ira, um dos 7 pecados capitais. O desejo exagerado de brigar com alguém, mesmo sem ter motivo para isso. Guardar mágoa, rancor e, às vezes, buscar até a vingança. Confira agora mais uma reportagem da série Os 7 Pecados Capitais. Acredito que você já tenha passado por algum momento de irritação em alguma situação aí da sua vida. Afinal, sentir raiva é comum a qualquer ser humano. Ira, um dos 7 pecados capitais. Quem aí, por mais tranquilo que seja, já não ficou com raiva de alguém ou de alguma situação? Os motivos são os mais variados. Geralmente o que deixa muito irritado é quando as pessoas me julgam de forma errada, entendeu? Me ofendem, me discriminam, me julgam, e certamente é algo muito desagradável. As pessoas hoje em dia não estão tendo mais respeito umas com as outras, né? Eu acho que é a falta de educação, né, de respeito. As pessoas estão muito desrespeitosas. Pois é, ter um momento de irritação ou de raiva é comum para qualquer ser humano. O que não é normal é quando esse sentimento começa a interferir em nossas atitudes e nos prejudicar. Aconteceu quase brigar com uma pessoa e eu ter que... meu chefe ter que me separar. Mas... eu tentei contra a minha própria vida. Todo mundo tem sentimentos, todo mundo sente ansiedade, todo mundo sente raiva, todo mundo sente fome, todo mundo sente sono. Então as emoções em si a gente não pode demonizá-las, né? A questão é quando vira uma explosão ou quando causa um transtorno na vida da pessoa. De acordo com a igreja, aquele sentimento de bronca que temos direcionado apenas a quem nos causou danos é chamado de ira justa. É uma espécie de defesa natural, dirigida à pessoa certa, na medida certa. O pecado da ira, ele é justamente todo aquele ódio, aquela aversão que você tem a alguém, aquela vontade de levar mal a alguém, né? Seja pelo motivo que for, mas muitas vezes por indignação tua, pela melhora que a pessoa tem em algum aspecto, ou pela vida que a pessoa tem, ou por algo que ela te fez, todo ódio, todo rancor que você tem em relação àquela pessoa. Mas quando esse sentimento fica exagerado, a raiva passa a ser pecado, pois a pessoa fica furiosa, fora de controle e pode se tornar perigosa. A ira é o gatilho para a violência, seja verbal ou física, e desse estágio para um ato criminoso, o caminho pode ser curto. Nós temos rancor. Nós temos ódio das outras pessoas, nós criamos as aversões, né? E isso muitas vezes nos leva às condições ruins, né? Nos leva a atitudes ruins. Então, essa atitude ruim é o pecado da ira, né? A aversão ao outro, o ódio pelo outro pode me levar à guerra. Então, tudo isso se constrói em torno do pecado da ira. Mas normalmente essas situações mais corriqueiras, como briga de vizinho por um carro estacionado fora da faixa, briga de trânsito ou com um atendente de telemarketing, se ficar caracterizado que a ofensa foi proferida no calor da discussão por conta daquele momento, pode ser que essa ofensa não venha a ser punida, mas isso vai ter que ser provado no curso de um processo. Não há como fugir do processo caso a vítima queira processar. De qualquer forma, esses xingamentos, essas reações raivosas, elas são frequentemente sim caracterizadas como crimes. Em algumas situações, as palavras têm mais impacto do que uma ação violenta. Injúria, calúnia e difamação. Se esses atos criminosos já são ruins em situações extremas, como numa discussão, imagine então conviver em um ambiente onde isso se repete com uma certa frequência. Por essa situação já passou a Camila, quando trabalhou no setor de cobrança de uma empresa de telemarketing.
pessoas normalmente não têm paciência para atender ligações, as pessoas preferem mensagens, digamos assim. E daí, quando as pessoas descobriram que era de telemarketing, muitas vezes, além de xingar a gente, eu gostava quando as pessoas não atendiam, até preferia. Porque às vezes eles colocam a culpa na gente, como se a gente fosse a empresa. Muitas vezes a gente é uma empresa terceirizada, a gente não tem nada a ver com aquilo. Eu trabalhava numa empresa de telefonia, cobrança, e era bastante difícil. As pessoas achavam que a gente que fazia as coisas ou acrescentava mais dívida para elas, e elas descontavam a raiva delas na gente. Para quem é vítima desse tipo de comportamento, resta o autocontrole para não revidar. A gente toma toda vez, respira, pensa se vale a pena ou não, porque às vezes a gente se arrepende. Muitas coisas que a gente fala na hora da raiva, a gente acaba se arrependendo. Porque o sangue ferve, é muita adrenalina no corpo, não tem como a gente controlar isso, né? Então a gente respira ali 3 segundos, fecha o olho e aí vai. Mas e para quem insulta? Para quem age impulsionado pela ira? Será que existe algum remédio? Autoconhecimento é o remédio para tudo, né? E o perdão entra também no autoconhecimento, porque se você perdoa a outra pessoa, você entende que o que ela fez serviu para o teu crescimento também. Descarregar a carga negativa que todos acabamos absorvendo dos ambientes e pessoas com as quais convivemos também é uma forma de evitar atitudes descontroladas. Não tem problema sentir raiva, o problema é não saber canalizar. E o autoconhecimento, justamente, se conhecer, saber quais são seus gatilhos, quais são seus problemas internos, ajuda muito a você saber canalizar para o lugar certo. E caso esse destempero emocional não seja controlado, é preciso procurar tratamento. Trabalho com inteligência emocional, trabalho com psicoterapia, né? Não é difícil de lidar, é muito tranquilo. Então é uma escolha da pessoa se ela tem aquele sintoma e ele está se exacerbando, e ela vai escolher se ela vai tratar aquilo ou se ela vai, eu costumo dizer, sentar em cima do diagnóstico e falar, não, eu tenho isso aqui, aceite, né? Não é obrigação de ninguém aceitar. O importante é evitar que a fúria de uma pessoa seja transmitida para outras, disseminando ódio ao invés do amor. Sempre é bom você pensar bem e nunca procurar revidar as pessoas, entende? Isso é sempre a regra de ouro, entendeu? Você não atacar as pessoas, porque a gente não sabe o que aquela pessoa está passando, se ela tem uma vida frustrada devido ao que ela está fazendo com você.